começar a palestra fazendo uma pergunta hoje. O que acontece em setembro? Pode falar, gente. O início da primavera? Primavera? Acontece em setembro. Será? Não sei, não lembro. Acho que sim. O que mais? Mês de prevenção do suicídio. Bacana. Já acertaram assim, de cara, assim? Bacana. A gente achou que ia ter várias falas assim, tal coisa, tal, mas já foi de cara, assim, na segunda ou terceira. O mês de Setembro Amarelo. A gente tentou trazer aí, falar um pouquinho sobre o Setembro Amarelo. Como ele tinha falado, é o mês de prevenção ao suicídio. E aí a gente vai, ao longo da palestra, a gente vai comentando detalhadamente Isso. cada ponto. Setembro Amarelo. Então, como está escrito lá, Setembro Amarelo é uma campanha, ela tem o intuito de quê? De informar as pessoas sobre o suicídio. O suicídio é uma prática que ela é motivada geralmente por alguns outros motivos, pela depressão, por alguns outros motivos que acontecem. Ela teve início em 2015. Ela é uma campanha que foi criada pelo Centro de Valorização da Vida. Ela teve o mês escolhido em setembro porque... No dia 10, porque o mês escolhido é o setembro, pois é o mês do Dia Mundial de Prevenção do Suicídio, realizado no dia 10 de setembro, isso. Ou seja, vai ser segunda-feira. Segunda-feira é o dia escolhido. Ou seja, daqui 2 dias, né? E aí a gente trouxe algumas estatísticas sobre o suicídio, para a gente ficar sabendo, porque às vezes a gente fala, mas não se atenta muito aos números. A quantidade que acontece, né? E aí a OMS, que é a Organização Mundial da Saúde, ela reconhece o suicídio como uma prioridade de saúde pública. Cerca de 800 mil pessoas cometem suicídio por ano. Isso dá uma base de mais ou menos a cada 40 segundos, né? A cada 40 segundos é como se uma pessoa cometesse suicídio. Então, acho que esses números têm que trazer uma certa importância para a gente começar a falar sobre isso e tentar prevenir, conversar sobre. Porque às vezes a gente fala que certos assuntos não se discutem, que certos assuntos são tabus, Sim. mas se a gente não discute, às vezes a gente acaba não tendo conhecimento de como aquilo funciona e às vezes não consegue prevenir, não consegue encontrar soluções para certas coisas que... Isso eu estou falando no geral, não só do suicídio, mas qualquer coisa. Ontem a gente estava comentando, né, sobre política e eu dei minha opinião que política se discute também, porque é o futuro do nosso país. Então, se a gente não conversar sobre, ter uma conversa saudável, entender... Às vezes a gente não vai concordar com tudo que o outro fala, mas a gente conversar e trocar informações é saudável. Além de fazer as piadinhas do WhatsApp, do Facebook que está aí, conversar também é muito importante, porque às vezes a gente acaba só vendo as coisas assim de uma maneira muito rápida, muito simples, superficial, e acaba não conversando sobre esses assuntos que a gente tem que dar muita importância. Sim. Pode passar. E só reafirmando, né, qual que é o objetivo do Setembro Amarelo, né? O objetivo é conscientizar as pessoas. O objetivo é trazer um mês de diálogo para as pessoas e mostrar para elas que a morte não é a solução para essas pessoas que estão com esse pensamento suicida, né? E que é trazer esse diálogo, de tirar esse pensamento tão ruim que acontece, né? Pode passar. Bom, o Centro de Valorização à Vida, ele já existe há algum tempo. Ele vem desde a década de 70, ele é uma organização sem fins lucrativos e para a gente entrar em contato com ele, tem várias formas.
Eles têm o site lá, que depois a gente vai passar no final, está nas bibliografias, mas se não me engano é cvv.org.br, e aí dá para a gente pesquisar bastante coisa sobre o conteúdo. Eles têm a página do Facebook, que a gente conseguiu entrar no site, parece que ontem estava fora do ar, então a gente não conseguiu ver muita coisa, mas o Facebook deles é bem legal e eles têm um número que dá para ligar. Então, se você está precisando conversar, você pode ligar para eles, que eles dão esse apoio. E a gente realmente testou esse número e ligou lá e conversou com eles. Então, é algo que realmente funciona. Tanto funciona que eles passaram esses números para a gente, que no ano de 2017 foi realizado 2 milhões de atendimentos, que foi distribuído, e eles têm 2.500 voluntários trabalhando para atender, e atende em todo o território nacional. Então, de qualquer lugar que a gente ligar, aqui dentro do Brasil, eles vão atender, vão estar dispostos a ouvir e a conversar com a gente. Então, é algo muito bacana. E aí, eu vou falar só, a gente estava falando do Setembro Amarelo, mas falar um pouquinho só do que é o suicídio. O suicídio é o ato de acabar com a própria vida, mas ele traz um conceito um pouquinho diferente. A pessoa não tem como objetivo a morte. Vocês concordam com isso? Concordam? A pessoa tem como objetivo o quê, então? Acabar com o sofrimento. É uma das coisas que, quando você pesquisa, você não imagina, né? Eu particularmente imaginei, a pessoa tem como objetivo acabar com a vida. Mas não, ela tem como objetivo acabar com o sofrimento que ela está tendo. Então, e aí, mas sim, o sofrimento pelo qual está passando. E o único jeito que ela enxerga de acabar com o sofrimento que ela está passando naquele momento é se suicidando. E não é esse o único jeito. Infelizmente, é o único jeito que ela enxerga naquele momento. Bom, as possíveis causas. Aqui a gente colocou algumas, mas a gente sabe, né, que cada pessoa é uma pessoa. A gente não vai julgar necessariamente o que está passando dentro de cada um. Cada um tem o seu problema e a gente sabe que é algo muito particular. Aqui a gente trouxe algumas causas porque, com base em dados, o próprio Centro de Valorização à Vida e alguns outros lugares, eles acabam colocando as causas que são mais amplas, que acontecem mais, mas nada se restringe só a isso, né? Algumas das causas são a natureza de culpa, de remorso, depressão, ansiedade, medo, humilhação, entre outros. E aí ele fala que, em geral, os suicídios são planejados e as pessoas dão sinais. A gente que tá próximo, alguém às vezes consiga perceber alguns desses sinais, mas isso a gente vai falar um pouquinho mais para frente, né? Ali tá destacado 2 desses sofrimentos, né, dessas principais causas, 2 que são grandes causas na maioria das vezes, como o Ni mesmo falou, né? Várias pessoas têm N motivos, mas ali são 2 dos principais que acontecem. E que nem o Ni falou, né? Muitos dos casos são planejados e as pessoas dão determinados sinais. Mais para o final a gente vai falar também. Existem alguns mitos que as pessoas falam que não dão sinais, mas na grande maioria dos casos dão sinais sim. E a gente vai falando no decorrer mais da palestra mesmo. E aí a gente vai trazer algumas coisas do que fazer e do que não fazer quando a gente estiver passando por alguma situação. Tanto a gente quando estiver passando com alguém próximo da gente. Uma das coisas do que não fazer é condenar. Muitas das vezes a gente julga, né? Então, não condene, não julgue a pessoa. Você não sabe. Não julgue a pessoa. Você não sabe pelo que ela está passando e ela está pedindo ajuda. Portanto, não busque não decepcioná-la. Dizer que o suicídio é covardia ou fraqueza não é nem verdade nem ajuda. Muitas vezes a gente pode falar que, não, fazer isso não é a melhor coisa. Não, mas isso que você está passando não é nem um problema tão grave. Isso vai ajudar de alguma forma? De forma alguma, sabe? A gente tem que tomar esse cuidado, né, de não diminuir o sofrimento do outro. Exato. Comparações, falar, mas eu já passei por isso, e ficou tudo bem, sabe? Sim. Tomar cuidado de como a gente fala, do que a gente fala,
porque cada pessoa é cada pessoa reage a uma situação, a um sentimento de forma diferente. Então, não importa se foi a perda de um namorado, a perda de uma pessoa, se foi uma situação que você nunca sofreu por ela, mas a pessoa está sofrendo. É o sofrimento dela e a gente tem que entender que isso está tendo uma importância para ela. Porque se não tivesse, não poderia levar a muitos pensamentos, a muitas vontades que podem levar a pessoa. Então, a gente tem que tomar muita cautela com essa parte de não julgar. Sim. O banalizar, acho que tá um pouco junto ao julgamento, né? Sim. Porque quando a gente diminui o sofrimento da pessoa, ou quando a gente, muitas vezes, se a gente banaliza, quando ela está pedindo uma ajuda, achando que quer chamar atenção, esse achar que quer chamar atenção já é um julgar. E já é um julgar banalizando. Sim. Então, é exatamente isso que vem a parte do banalizar. A gente interpretar de forma errada um pedido de ajuda. Sim. Uma atitude. Um dos trechos mais importantes que eu acho dessa parte aqui é o trecho final ali, que ele fala que não é atribuído a um único fator, né, a um único evento, né? Às vezes a gente fala, não, foi só isso que aconteceu. É uma série de fatores que podem ter ocasionado a gerar um pensamento suicida, a tentar realmente cometer um ato suicida, né? Então, de não banalizar, não falar, nossa, você está tendo esse pensamento só por causa disso, sabe? Só por causa desse... Porque você tirou uma nota ruim, pode ser um grande problema para uma pessoa, sabe? Infelizmente, a gente tem a grande mania de, que nem o Ni falou, de diminuir o problema do outro, sabe? Ah, eu tirei uma nota ruim, você não sabe o que é pagar boleto. Quando você for pagar boleto, você vai ver o que é problema. Aí a pessoa que tem uma família, pagar boleto é de boa, você não sabe o que é manter uma família. Aí a pessoa que é um pouco mais velha, você não sabe o que é não ter saúde, manter uma família é tranquilo. E tudo é menosprezado, o problema do outro é sempre diminuído. E é um problema, não deixa de ser um problema, sabe? Aquilo está sendo um grande problema para a pessoa e ela pode não estar sabendo lidar com aquele problema. Não é porque o outro passou por aquilo que você vai passar também com a mesma tranquilidade que o outro passou, sabe? O que não fazer? Dar opinião. Isso foi uma coisa que quando a gente viu, porque não necessariamente tudo isso que está aqui foi a gente que colocou e escreveu. A gente também pesquisou e depois a gente vai dar as fontes para, se vocês quiserem, pesquisar também a mais. Sim, né? Acho que nada como ver, procurar em lugares que já estão preparados, sim, super preparados para essas ocasiões. E uma das coisas que fala em não dar opinião foi dizer que é falta de Deus. É uma coisa que, a gente vinha falar isso numa casa espírita, mas se você chega para uma pessoa e fala que é falta de Deus, o que pode passar na cabeça dela? Talvez pode passar que Deus não ame ela, não está vendo ela, e não é isso. Não é isso. Deus, a gente sabe que Deus ama todos nós, não é? Mas, às vezes, uma palavra errada que a gente usa, a gente pode perder a confiança da pessoa e deixar de ajudar ela. Então, às vezes, saber as palavras que vai usar com a pessoa que vai usar, não estou falando que isso é via de regra também, que você não pode nunca falar que é a falta de Deus, mas, em alguns casos, isso pode ser um fator que você perca a confiança e que você barre, a partir daquele ponto, tudo que você poderia ajudar. Sim. E o que o Ni tinha falado lá no começo, né? Falar que isso é para chamar atenção, né? Isso é algo tão grave, sabe? Atribuir isso a algo que para chamar atenção é algo tão complicado de se atribuir, né? Uma coisa tão triste. Falar, não, isso é para chamar atenção é algo tão difícil, sabe? Pode passar. Brigar, né? A pessoa está tendo esse sentimento de tentar se suicidar, está tendo esses pensamentos suicidas e a gente brigar com ela. Será que isso vai fazer bem para ela? Esse sentimento de, por que você está fazendo esse tipo de coisa? Eu acho que não cabe nesse momento, né? Acho que nesse momento cabe mais acolher
tentar entender o porquê está acontecendo isso, tentar... É muito difícil, né, nessa situação, a gente tentar manter a calma e tentar acolher, né? Às vezes a gente vai tentar vai tentar fazer tudo o que a gente falou para não fazer nesse momento, né? Vai julgar, dar opinião, brigar e fazer tudo que não deveria, né? Nesse momento dá para a gente até usar um pouco do nosso senso empático, né? Quando a gente está mal, quando a gente às vezes ou fez alguma coisa errada ou não sei, a gente vai procurar aquela pessoa que vai julgar a gente? Eu não procuro. E às vezes eu até julgo a pessoa que vai julgar a gente, que vai me julgar, por exemplo, quando eu tô mal, porque eu já falo, eu não vou falar com ela porque ela vai me julgar. E às vezes também não é assim, né? Mas aí eu tô contando de mim. Então, acho que é isso. Ninguém vai pedir conselho para alguém que vai apontar o dedo na cara e vai falar um monte de coisa, porque a gente sabe, sim, que amigo não é aquele só que passa a mão na cabeça, mas ao mesmo tempo não vai adiantar nada você ir lá e ouvir um monte de coisa. Se eu estou sentindo uma pressão muito forte psicológica, se eu estou me sentindo muito mal, não é aquilo que vai me ajudar naquele momento. Não são julgamentos. Às vezes não são nem palavras, às vezes um abraço, um ouvido ajuda muito mais do que um dedo na cara, do que algumas palavras. Ficar falando e repetindo, por exemplo, você está errado, você está errado. Porque é uma pressão que vai criando. Claro. É um envolvimento que o julgamento ele não ajuda. Não cabe, né? Acho que esse é um dos que eu mais cometeria o erro, sabe? As frases de incentivo. Eu acho que quando a gente estava fazendo a pesquisa, acho que foi o momento que eu e o Nir mais conversamos. Acho que o momento que eu mais falaria é: pai, vai dar tudo certo, pensa que vai tá tudo bem, tudo vai ficar bem. E acho que é uma das coisas que todo mundo faria no instintivo, assim, sabe? Pensa que vai dar tudo certo. Será que isso que a pessoa quer ouvir naquele momento? No momento que ela está precisando de ajuda, pensa que é falta de Deus, pensa que vai dar tudo certo. É o que eu falei, é o acúmulo de tudo, sabe? A gente vai fazendo tudo o que a gente está falando para não fazer nesse momento, sabe? Bom, a gente falou um pouquinho do que não fazer, né? Rapidinho. Pode falar. Só antes de passar isso, o que eu achei interessante de, às vezes, não falar o pensar positivo, a vida é boa, é aquela parte de a pessoa com pensamentos pode se sentir ainda pior por não conseguir se sentir melhor e acabar achando que a culpa disso é dela, quando não é. Não é culpa dela isso, sabe? Sim. Então, o que a gente fala às vezes de falar frases positivas é nesse sentido, de às vezes você falar e ela não conseguir se sentir do jeito que você está pedindo para ela se sentir. E todo mundo tem seu momento ruim. A gente não é feliz 100% do dia, 100% da nossa vida. Não é. Muitas vezes a gente tenta ser, muitas vezes a mídia e o que está em volta da gente passa essa imagem de que a gente precisa ser feliz 100% do dia. E não é. Todo mundo tem o seu momento de sofrimento. Sim. Todo mundo tem seus momentos de angústias e todo mundo também tem seus momentos de felicidade. É até um vídeo da Jojo, né? Que ela fala um pouco sobre os sentimentos e ela fala que às vezes é saudável também a gente se sentir triste, porque quando a gente passa a entender aquele sentimento de tristeza, a gente começa a entender muitas vezes o que causa esse sentimento. E aí, quando a gente vai na causa disso, a gente consegue entender o porquê que a gente está triste e, dependendo, melhorar aquela situação. O que também não é via de regra, mas essa questão do... Eu olho no Facebook e eu tô lá com aquele sorrisão. Aí eu passo na rua, eu passo tipo com uma cara séria, fechada, e nem olho para quem me dá oi. E aí? Eu tô passando uma imagem falsa. E essa imagem falsa, tipo, quem olhar no meu Facebook vai falar: nossa, que pessoa feliz. Ele fica assim 100% do dia. Não fico. Não fico mesmo. Sério? Brincadeira.
Bom, uma das coisas que a gente também foi pegando como coisas de incentivo para ajudar, né? Uma delas é escutar. Num dos determinados momentos, não é a hora de você dar a opinião, e sim de ouvir o que a pessoa tem a dizer, ouvir o que ela tem para te falar, e não ficar, acho que você poderia fazer isso, isso e isso, mas talvez ouvir o que ela tem a dizer, ouvir qual é o problema dela e tentar ter a empatia de se pôr no lugar e escutar todos os problemas que ela tem para te trazer ali. E talvez, sim, depois, talvez dar um conselho, mas isso é tentar entender primeiro a situação que se está. Mas primeiro ouvir e entender o momento que está passando ali. Bom, a gente fala algumas coisas sobre o que não fazer, né? Agora o que fazer, o Lucas falou sobre escutar. E incentive a buscar ajuda profissional. Muitas vezes a gente tem um preconceito, né? Com psicólogos, com psiquiatra. A gente acha que que é um grande problema. E, gente, psiquiatra eu não conheço, eu nunca fui. Mas o psicólogo eu já fui e eu recomendo a todo mundo. Porque quando a gente vai no psicólogo, muitas vezes a gente vê a nossa vida como está de fora. E a gente começa a ver as coisas com outro âmbito. E os dois, ambos, tanto o psicólogo quanto o psiquiatra, eles são profissionais. E eles estão muito bem preparados para cuidar da gente. Do mesmo jeito que a gente tem algumas doenças físicas, alguns problemas físicos, às vezes a gente bate a perna e vai no médico para ver, porque a gente não sabe o que é, não sabe se quebrou, se só arranhou, se é alguma coisa grave ou se não é. A gente pode ir no psicólogo e no psiquiatra quando a gente quiser. Não precisa, acho que essa coisa de quebrar esse tabu é muito importante. Uma das outras coisas é manter o contato, esteja presente. Não simplesmente apareça e suma. Esteja presente, converse, esteja junto, ouça mais uma vez, esteja junto de novo, converse, esteja sempre presente com uma pessoa. Bom, aí é um caso muito particular, em caso de crise. Porque se a pessoa tiver uma crise, aí acho que vai muito do nosso bom senso, né? Sim. De saber o que fazer. Cada situação é única, mas o que a gente pode fazer, às vezes, é avisar um familiar, porque às vezes ela pediu ajuda, mas ela não está do nosso lado. E você procurar alguém que está perto para tentar manter a segurança dessa pessoa uma boa opção. Às vezes você indicar uma ajuda médica, uma ajuda de um profissional. Se você estiver perto, ajudar da maneira que você consegue. Em caso de crise, acho que use o bom senso e o amor sempre, acima de tudo, né? Acho que a gente se colocando no lugar, a gente fazendo algumas das coisas que a gente já falou, de ouvir, de estar presente. Quando a gente ouve sem julgamentos, às vezes não precisa de palavra, o silêncio diz muita coisa. Quando a gente ouve aquela pessoa, sabe que a gente está ali do lado dela, que a gente é de confiança, já é um apoio que ela vai ter, já é uma ajuda. Quem não gosta de ter um amigo do lado, uma pessoa que confia do lado? É muito bom, todo mundo gosta. Então, se a gente for uma dessas pessoas, ou se a gente precisar de uma dessas pessoas, vamos procurar também. Aí é uma imagem do próprio centro do CVV, Centro de Valorização da Vida. Eles chamando a gente para ser voluntário. Então, se alguém aqui quiser ser voluntário, é só procurar eles no Facebook, se informar certinho, mas há muitas formas de ser voluntário, não precisa ser só no Centro de Valorização à Vida. Acho que cada um fazendo a sua parte,
no dia a dia, tendo essa empatia com as pessoas. Sim. Às vezes a gente tem um amigo que não está muito bem um dia, e a gente ir dar um abraço nele, perguntar se ele quer conversar, já é muita coisa, já é muita coisa. Sair da rotina, sabe? Sair do automático, do oi, tudo bem? E aí já passa reto, sem nem esperar a pessoa responder. Tentar se pôr no lugar do outro é muito importante. Então, há muitas formas de ser voluntário. E o bacana do CVV é que são todos voluntários, né? O serviço é todo gratuito. Então, isso é muito legal, ver que as pessoas se ajudam por voluntários, assim como a gente está aqui na Fraternidade é voluntário, sabe? É muito bacana, eu acho muito legal, assim. Não é um negócio que você vai lá e paga uma fortuna para, sabe, tentar se salvar. É um negócio voluntário. Eu acho muito legal. Ontem, que nem a gente ligou lá para conversar e era, que horas? Era Acho que era umas 11 horas da noite e tinha gente na fila, sabe, para falar. E era... É um negócio que as pessoas realmente usam e usam bastante. E usam bastante, Quando a gente ligou, a gente ficou numa fila de espera e aí eles vão falando que número que você está na fila, né? Para você ir aguardando e saber que já está chegando, para não ficar na musiquinha infinita. E a gente perguntou um pouco sobre como que era esse trabalho. E eles passaram um pouco dessa experiência, tanto para a gente saber que é real, que realmente pode ligar. Para a gente não chegar aqui e falar, gente, se precisar, liga lá no 188 e aí vocês vão tentar e não existe mais, sabe? Então, não, pode ligar realmente. O pessoal é muito, muito bacana lá. A gente falou um pouquinho de algumas coisas sobre o Setembro Amarelo, falou de coisas que pode não fazer, do que fazer, e existem alguns sinais que a gente pode identificar uma pessoa quando ela começa a ter alguns pensamentos suicidas. Um deles é quando ela começa a fazer alguns comentários, por exemplo. Ela começa a comentar, eu vou desaparecer. Por exemplo, queria nunca mais acordar. É um comentário que ela pode fazer. Vou deixar vocês em paz. É um comentário que ela pode começar a fazer. Esses são sinais que podem começar a ser um alerta para a gente identificar um tipo de pensamento suicida aí que é uma das próximas falas que a gente vai fazer aqui, que são de mitos, né? As pessoas falam que quem quer se matar se mata, e não é bem assim. As pessoas dão sinais, mesmo que involuntários, mas elas dão alguns sinais. Qual que é o próximo aqui? Claro. Passa a colinha. Uhum. O isolamento. O isolamento, ele é um dos sinais mesmo. Tanto que vou comentar um pouco sobre um caso particular que teve na minha família, que eu tive um tio que ele cometeu suicídio. E aconteceu isso, faz muito tempo, eu ainda era uma criança, não cheguei a ter muito contato, mas assim, pelo que me contam, a família não tinha tanto uma estrutura dessa de conhecimento, de conversa, de entender a pessoa. Porque muitas vezes a gente entender o outro é essencial. Não é só a gente pedir para que ele procure profissionais e muitas vezes a gente não acompanhar e não saber o que está acontecendo e não entender, não estar junto, como um apoio também. Isso acho que não aconteceu muito. E eles contam que, às vezes, quando meu tio tinha crises, ele se isolava. Então, isso é um fato particular, mas, pelo que me contam, é real, sabe? Eu já vi um pouco disso. Sim. Um dos sinais também que pode parecer até meio estranho, mas uma pessoa que ela estava vindo de um... Como é que eu posso dizer? Não posso dizer status, mas... O quê? Como é que... Ah, tá. É uma palavra. Uma pessoa que está vindo de um... Caramba, veio um branco agora na cabeça. De um cenário, vamos dizer um cenário de depressão, de tristeza, e ela aparenta uma tranquilidade muito repentina,
uma felicidade muito repentina é um sinal de alerta também. Ela pode estar deixando de acreditar na vida dela e está desacreditando de tudo, e também pode estar vindo a pensar de cometer um suicídio. É até estranho, né? Porque você pode pensar, não, a pessoa realmente já superou aquilo. Mas se for de um extremo mesmo, a pessoa estava vindo de um cenário muito ruim, do nada ela ficou extremamente bem, é um possível sinal de alerta. É interessante estar próximo nesse momento também. É como a gente colocou depressão como uma das possíveis causas, né? A depressão, ela é silenciosa. Às vezes não aparenta. Às vezes a gente vê a pessoa todo dia e não sabe que ela tem depressão. Sim. E ela tem. E depressão é uma coisa também que muitas vezes a gente julga, a gente não dá a devida importância, mas é um caso muito, muito importante, né? De estar de olho, de se preocupar. Sim. Vou fazer até um comentário assim meio X, mas é uma coisa que eu ouvi, eu achei legal, porque é interessante às vezes a gente parar para pensar em algumas coisas do dia a dia. Em Facebook, em WhatsApp, muitas vezes a gente vê algumas páginas colocando a depressão no nome, mas não com o sentido da depressão, como, por exemplo, engenharia da depressão. E aí eles colocam várias coisas. E aí parece que a depressão, quando a gente ouve a palavra depressão mesmo, que uma pessoa tem depressão, a gente não dá a devida importância. E aí, uma vez, um amigo me falou, e se colocasse o nome da palavra, engenharia do câncer? Ia ficar forte, não ia? Não é um negócio assim? Por quê? Porque câncer mata, mas depressão também mata. Então, muitas vezes a gente acaba diminuindo uma palavra, o significado dela, e aí quando a gente vê no dia a dia que uma pessoa fala que está com depressão, aí a gente não dá a devida importância. A gente pode pensar que é frescura, pensar que ela está aumentando, mas não está. Não está. É algo que a gente tem que... Por isso que acho que é importante a gente conversar desses assuntos, a gente entender que tem importância, a gente tem que tentar ajudar, a gente tem que procurar especialistas também, porque depressão, além da parte psicológica, tem a parte que é física também, né? Sim. Da parte biológica. Então... E a gente separou 3 mitos, né? Um deles é quem ameaça, suicídio não faz. A gente escuta falar isso muito. Acredito que todo mundo já escutou, né? Quem quer se matar não fala, não ameaça. Quem quer faz. Acho que é algo que todo mundo já deve ter escutado. Um deles também suicidas não procuram ajuda. Acho que é algo que todo mundo também já deve ter escutado. Quem quer se matar não procura ajuda, simplesmente vai lá e faz também. E não é verdade. A gente viu lá que as pessoas dão sinais, mesmo que involuntários, mas dão sinais. Aliás, se a morte não é o objetivo e sim o final do sofrimento, com certeza a pessoa vai procurar ajuda de outras formas. Sim. E se ele tiver uma ajuda, talvez aquele não seja o fim. Sim. E algumas pessoas falam, não há como impedir. Com certeza há. De novo, se ela quer acabar com o sofrimento, há como impedir. Há como acabar com o sofrimento sem se matando. A pessoa pode não estar enxergando isso naquele momento. É sempre um tabu falar de suicídio, né? É sempre muito complicado. É difícil o lugar que você tem uma abertura para falar de suicídio. Existem muitas famílias que nem se tem essa abertura para falar de suicídio. É um assunto muito delicado de se falar. E é até um mito. É até um mito. Se falar de suicídio em casa, em muitos lugares nem se deve falar. Se diz que nem se deve falar. E olha que absurdo. Isso é algo que deveria ser completamente falado para, se possível, evitado, sabe? Então, esse é algum dos mitos que a gente pegou que não deveria acontecer, não deveria ser falado em casa sim, e deveria ser muito tratado, sabe? As pessoas deveriam se preocupar com as outras. Ontem eu estava saindo, um testemunha de Jeová me parou e perguntou assim: você acha que Deus se preocupa com a gente?
E aí a moça falou assim, eu acho que sim. Aí a outra moça falou, eu acho que as pessoas que não se preocupam com as outras pessoas. E eu fiquei pensando nisso e falei, acho que é verdade. Porque Deus se preocupa com a gente, mas a gente não se preocupa com as outras pessoas. A gente passa por várias pessoas na rua, pega transporte, cruza com N pessoas, e a gente não faz ideia dos problemas que as pessoas passam. Tipo, a gente está sentado aqui, a gente está olhando para várias pessoas sentadas aqui. Para várias pessoas a gente não sabe nenhum nome. A gente imagina os problemas que as pessoas estão passando. Se às vezes até na nossa casa a Na gente nossa passa casa, e exato. e passa assim, às vezes não conversa, porque, é irmão, Deve você tá vê bem, todo dia, deve sabe? estar bem. É. E aí o irmão conversa mais com os amigos do que com a gente. E etc, né? A gente não escuta, né? A gente não conversa. E acho que isso é um dos maiores. A gente tem essa qualidade tão grande e a gente não usa esse superpoder que a gente tem para nada, praticamente, né? E acho que é o jeito que a gente queria encerrar a nossa palestra, né? Sim, né? Tinha alguma coisa para falar. Você quer falar? É que eu tô tentando lembrar. Eu acho que eu lembrei o que você queria falar. Então fala. Obrigado. Lembrei ele do que ele queria falar. Muito bom. Quer começar? Pode falar. Então, que a gente queria falar, né? Que a gente falou, a gente não falou desse tema na visão espírita, né? Perceberam? De certa verdade, forma, né? a gente não entrou, tipo, no lado espiritual. Mas e aí, tipo, o homem de bem? Lembra do homem de bem lá do Evangelho? Fora da igreja na salvação ou fora da caridade na salvação? Fora da caridade. Então, hoje a gente veio tentar trazer uma parte social. Será que tem necessidade de falar de religião quando o assunto é vida? Será que Deus vai falar, você era espírita, mas, não, pera, você era evangélico, mas não, pera. Sabe? É vida, a gente está falando de vida, sabe? A gente está falando de Setembro Amarelo, a gente está falando de valorização de vida. Então, será que tem sentido falar a visão espírita do suicídio neste momento, quando a gente fala de valorização de vida? A gente sabe que existe, né, uma parte doutrinária, Exato. Mas hoje a gente veio aqui nesse intuito, de trazer a parte social. E também pensar que se a gente, não só nesse aspecto, em muitos aspectos, se a gente for bom para a sociedade, a gente já faz muito. Não é porque a gente fala que é espírita e bate no peito que necessariamente nós somos todos certos. Não é. Nós somos seres humanos, nós somos passíveis de erro. Uma religião, muitas vezes, é uma doutrina que a gente segue, que a gente concorda, Exato. Mas não necessariamente que a gente faz tudo o que ela fala. Muitas vezes a gente tenta fazer, mas não é. Então, pensar nessa parte de sociedade também, que é muito importante. Às vezes a gente não fala aqui, mas faz muito bem, faz bem para o coletivo, faz bem para o individual. Até porque na parte de como ajudar, a gente não pergunta qual é a religião para poder ajudar a pessoa que ela está com um pensamento suicida, né? Então, não faz sentido a gente discutir a religião agora em si aqui, né? E aí, acho que agora voltando, sim, à parte do encerrar, do superpoder de escutar, eu acho que a gente não usa, a gente trouxe uma imagem que eu acho que faz sentido para encerrar mesmo a palestra. Essa imagem. Que escutar e falar é a melhor solução, sabe? E pedir ajuda também. Que a gente falou de um lado, mas pedir ajuda. Pedir Exato. ajuda sendo para um amigo, sendo para um colega, para um familiar, se sentir à vontade também sendo aqui no centro, Sim. Porque tem o pessoal que vai te escutar. Exato. Se não quiser falar com ninguém que te conhece, liga no 188, que vai ter um monte de gente que você nunca viu a cara na sua vida. Então, eles também vão te escutar e, às vezes, a gente não se sente à vontade de falar da nossa vida com aquela pessoa que está todo dia e, às vezes, se sente. Então, pedir ajuda é uma boa opção. Conversar, ouvir, procurar ouvidos que tenham a nossa atenção. É isso aí. E é isso que a gente preparou para vocês hoje.